O Handball Magazine está de volta para lhe contar tudo o que se passou em mais uma semana desportiva. Destaque para a 7ª jornada do Campeonato Placar Handball 1 e para a Ronda 3 do Campeonato Primeira Divisão Feminina. E ainda, claro, para as competições europeias. Na rubrica Time Out, a convidada desta edição é uma das atiradoras da Seleção Nacional e que joga no principal campeonato de França. Olá, eu sou a Joana Rezende e sou a convidada desta semana do Handball Magazine. Na 7ª jornada do Campeonato Placar Handball 1, o Benfica conquistou a 6ª vitória consecutiva, na curta deslocação ao terreno do Boa Hora por uns expressivos 19-39. O marcador esteve equilibrado até perto dos 20 minutos, altura em que os encarnados venciam por 6-11 e mais tarde ampliaram os números até ao 8-17, resultado que se manteve ao intervalo. No retomar da partida, o Benfica entrou a todo gás e num ápice chegou ao 9-23, o que praticamente já confirmava o triunfo da equipa de Chema Rodrigues. Sem argumentos suficientes para assustar o adversário, o Boa Hora acabou por permitir que o Benfica alcançasse 20 golos de diferença no final da partida. No derby da cidade da Maia, o Águas Santas venceu em casa o Ada Maia por 22-20 e evitou a 3ª derrota consecutiva na prova. O equilíbrio foi um fator bem presente em todo o jogo e até foi a equipa visitante a reclamar uma vantagem de 2 golos ao intervalo, com o placar em 10-12. No segundo tempo, o Ada Maia continuava a assegurar a vantagem, mas na reta final, com o marcador em 16-18, o Águas Santas protagonizou a melhor e mais eficaz resposta, com um parcial de 6 golos marcados contra apenas 2 sofridos e confirmou o triunfo. O Futebol Clube do Porto continua imparável no campeonato e desta vez a vítima foi a Artística de Avanca. A partida ficou ainda marcada pelo regresso de Ljubomir Obradovic a uma casa que bem conhece, com direito à homenagem. Os campeões nacionais venceram por 35-24 no Dragão Arena, num triunfo que começou a ser construído cedo e que ao intervalo já entregava 10 golos de vantagem ao conjunto de Magnus Andersson. Walter Furtado foi um dos mais inconformados da Artística de Avanca, mas os 8 golos que lhe valeram o estatuto de melhor marcador do encontro de pouco valeram, uma vez que os 3 pontos ficaram na cidade invicta. Ainda nesta ronda 7, o Sporting venceu o Futebol Clube de Gaia por 42-36. O Povo derrotou o Chico Handball por 24-20. O Sporting da Horta perdeu na recepção ao Vitória por 22-28 e o Belenenses foi à Madeira vencer por 33-35. Na classificação, o Sporting e o Futebol Clube do Porto dividem a liderança com 21 pontos, à frente de Benfica, terceiro classificado, com menos um jogo. Vitória e Belenenses completam o top 5, enquanto que o Ada Maia ocupa a metade da tabela. No fundo, Sporting da Horta é último, mas ainda só jogou 4 vezes. Imediatamente acima encontram-se Chico Handball e ABC o Minho, as duas únicas equipas que ainda não conseguiram vencer. A 3ª jornada do Campeonato Primeira Divisão Feminina começou de forma antecipada com o embate entre Colégio de Gaia e Madeira SAD, que terminou com o triunfo das insulares. 26-32 foi o resultado final de uma partida intensa e bem disputada em Gaia e que teve várias reviravoltas no marcador na primeira parte. Após um parcial de 5-1, o Colégio colocou-se a vencer por 12-9, mas a resposta madeirense foi ainda mais contundente, de 5 golos sem resposta mais tarde. Ao intervalo, o Madeira SAD vencia por 14-16 e o segundo tempo mostrou uma equipa insular mais eficaz e dominadora, tendo conseguido resistir às investidas do adversário para carimbar a 3ª vitória seguida. Na ronda 13, o Clube de Handball de Lessa derrotou o CS Madeira por 22-19. O Benfica foi à Marinha Grande vencer o CIR 1º de Maio. Também o Maia Stars venceu diante do recém-promovido Sim Porto Salvo. E em Leiria, o ABC o Minho derrotou a Juvelis por 22-32. No último jogo da jornada, a Academia São Pedro do Sul venceu o Almeida Garrete por 17-24. Nesta altura, Madeira SAD e Academia São Pedro do Sul são as únicas equipas só com vitórias e ocupam o topo da classificação. O Alavário é 6º, à frente do Colégio de Gaia e do Maia Stars, e no fundo da tabela há 5 equipas ainda sem qualquer vitória.
Na European League, Sporting e Benfica voltaram a vencer à segunda jornada da fase de grupos. Os encarnados em casa, os Leões na Hungria, diante do Tatabánia. A equipa leonina venceu de forma expressiva por 14 golos de diferença e já na primeira parte revelava sinais de superioridade. Aos 12 minutos o marcador registava 5-8, com o Jens Schongart em evidência, o lateral que já tinha marcado 4 dos golos leoninos. Ao intervalo, o Sporting vencia por 13-18 e a diferença entre os dois emblemas foi bastante maior na etapa complementar. Um dos pontos-chave para o sucesso na segunda parte passou pelas eficazes combinações com o pivô, principalmente entre André José e Erekle Arsenashvili, dois jogadores que transitaram do ABC esta temporada. O pivô georgiano acabaria por ser o melhor marcador do jogo com 9 golos e aos 44 minutos acionou o 17-27, na primeira vantagem de 10 golos na partida. A vitória leonina foi consumada sem grande surpresa por 23-37. O Benfica derrotou os russos do Tchaikovsky Medvedi por 38-35, com o lateral Petar Djordjic em destaque ao apontar 7 golos só na primeira parte. Depois de algum equilíbrio na fase inicial do jogo, os encarnados mostravam sinais mais positivos e ao intervalo venciam por 21-16. No segundo tempo, o crónico campeão russo impôs mais rapidez nos processos ofensivos e Chema Rodrigues foi forçado a pedir time-out aos 41 minutos, quando a margem já tinha sido encurtada para 25-23. Apesar do susto, o Benfica conseguiu voltar a crescer no jogo mais tarde e o triunfo foi mesmo confirmado naquele que foi o regresso das noites europeias ao Pavilhão da Luz. Ainda nas competições europeias, Arca Alpendurada e Alavarium Love Tiles não tiveram o destino pretendido na European Cup, ao terem sido eliminados na ronda 2 de qualificação. A formação de Alpendurada e vencedora da Supertaça voltou a perder no jogo decisivo, após o 33-22 sofrido na primeira mão, diante das espanholas do Rocasa Gran Canaria. Desta feita, em casa, o resultado foi de 22-35, e no qual a primeira parte foi bem mais equilibrado do que a segunda. Ao intervalo, a equipa do país vizinho vencia por 9-13. Já o Alavarium partia para a segunda mão com a eliminatória em aberto, depois da derrota por 31-28 no primeiro jogo. No entanto, o desfecho foi o mesmo diante do Quintos dos Países Baixos, que voltou a triunfar desta vez por 24-29. Ao intervalo, a equipa neerlandesa já estava na frente por 9-16. Quanto ao Madeira SAD, qualificado automaticamente para a última ronda de qualificação, ficou a saber em sorteio que vai defrontar o Izmir da Turquia, na fase que dá acesso aos 16avos de final. Olá, eu sou a Joana Rezende e sou a convidada desta semana do Handball Magazine. Eu comecei a jogar handball no Clube de Handball de Lessa. Os meus pais tentaram que eu não seguisse logo a escolha de jogar handball porque não me queriam forçar a entrar no handball só porque o meu pai era treinador. Eu era aquela pequenita que no intervalo de jogos e no final de jogos estava sempre a brincar com a bola. Quer eu, quer a minha irmã, começámos a treinar e a jogar lá em Lessa. A minha paixão no handball cresceu. Foi lá que também eu comecei a ambicionar ser alguém no handball. O colégio fez uma proposta também de eu ir jogar para o colégio, mas fazer o escalão de júniores e de séniores e começar a treinar a sério e começar a entrar pouco a pouco numa primeira divisão feminina. Eu pensei, eu sou nova, mas eu consigo fazer a diferença aqui. Só que na altura eu não tinha muitas horas de treino por semana, inscrevi-me num ginásio fora, comecei a ter contactos com atletas que também estavam a jogar fora para perceber como é que é ser atleta profissional e o que é que eu tenho que fazer para lá chegar. E aí só deu mesmo para perceber que realmente é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer no futuro de uma maneira ainda mais profissional. No final do meu 12º ano, aquilo que eu tinha em mente era ir jogar para o estrangeiro. Só que não me senti preparada mais psicologicamente que fisicamente. Psicologicamente sentia que ainda não era capaz de estar a experienciar e vivenciar algo em que eu teria de ser tão independente. E nessa altura o Benfica fez-me uma proposta, foi um passo intermédio para eu ter vindo jogar aqui para fora. Acho que cresci muito pelo facto de estar lá, pelas condições, mesmo pela força de vontade que eu tinha. E na altura eu já estava convicta e certa que queria jogar no estrangeiro e queria jogar a um nível profissional elevado.
No Benfica eu tive o meu ponto de confirmação e no final da época do Benfica falaram comigo e fizeram mesmo uma proposta oficial. Eu pensava que ia ser muito mais difícil e também um pouco diferente, mas o próprio clube, apesar de profissional, é um clube muito familiar e receberam-me sempre muito bem. Então eu, passado 2 semanas, já me sentia praticamente em casa. E a adaptação a um novo campeonato, a novos treinos com mais intensidade. Claro que foi algo muito difícil de me adaptar, mas para mim eu posso jogar handball de manhã, posso jogar handball depois do almoço, ao final do dia, e eu estou contente. E realmente aqui é um bocadinho assim, é isso que eu gosto de fazer e sinto-me super bem aqui em França, mas acima de tudo quero continuar a atingir grandes sonhos meus e um dos meus maiores sonhos é estar presente numa Liga dos Campeões e estar presente num grande clube a jogar handball, portanto é para isso que eu vou continuar a trabalhar. Não há nada mais gratificante do que estar a fazer aquilo que eu gosto, a nível profissional e ainda para mais conseguir representar o meu país por causa disso. Noto muito na nossa seleção nacional, estamos a mudar a mentalidade perdedora e acho que esta mentalidade também veio muito a mudar porque cada vez mais temos atletas a jogar no estrangeiro e todo este mix, todos estes sonhos, toda esta vontade de crescer traz tudo para a seleção um ambiente de querer ser melhor e acho que isso realmente é o que faz a diferença. Acima de tudo, se estivermos todas a trabalhar para o mesmo, seja em Portugal, seja nos clubes de cada uma no estrangeiro, isso faz completamente a diferença e é o suficiente para termos uma qualidade muito maior dentro da seleção. Claramente que depois os resultados vão acabar por aparecer. O objetivo é ganhar, portanto vamos trabalhar exatamente para isso, para ganhar e para estar presentes já neste campeonato, neste próximo campeonato. No espaço para curiosidades sobre o handball, trazemos esta semana o primeiro jogador português a jogar uma Final Four da Liga dos Campeões. O lateral Gilberto Duarte, atualmente ao serviço do Montpellier de França, chegou à derradeira fase da prova europeia pelo Barcelona, na época 2018-2019. A equipa espanhola acabou por ser eliminada pelo Vardar, que haveria de vencer a competição, e derrotou o Kielce no jogo de atribuição do 3º e 4º lugar. O internacional luso marcou 2 golos no primeiro jogo e 1 no embate com os polacos. Esta foi mais uma semana com muito handball nas redes sociais. Beatriz Sousa, Cristiana Morgado e Jéssica Ferreira festejaram a vitória da sua equipa, o AS Beckham, diante do Handball Octeville-sur-Mer por 23-25. Aqui a festa do Sur Arau de João Ferraz, que segue em frente na European Cup, apesar da derrota fora por 27-29 frente ao Forthof da Áustria. O Eisenach, onde joga o português Ruben Sousa, alcançou a segunda vitória na época, na segunda divisão da Alemanha, por 27-26, diante do Empor Rostock. Num duelo de portugueses, em França, o Nantes de Pedro Portela e Alexandre Cavalcanti derrotou o Nancy, onde atuou o pivô Tiago Rocha. Patrícia Lima e Sandra Santiago festejaram a passagem da sua equipa, o Atlético Guardés, à próxima fase da European League. Esta é talvez a melhor imagem de desportivismo e fair play que irá ver no dia de hoje. Os adeptos do clube espanhol Nava, onde joga o antigo internacional português Filipe Mota, prestaram uma calorosa saudação aos jogadores do Bidasoa, que tinha acabado de vencer a sua equipa por 25-31. E ainda destaque para o Gunzburg, onde joga André Alves, que garantiu a primeira vitória frente ao Blauenstein. Despedimos-nos com o momento da semana protagonizado por Mikkel Hansen, que assinou desta forma o golo da vitória do Paris Saint-Germain frente ao Montpellier de Gilberto Duarte, mesmo em cima da buzina. O jogo terminou 33-34 e a festa de uns contrastou naturalmente com a frustração de outros. É desta forma que nos despedimos, estamos de volta, já sabe, para a semana. Até lá!